Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Naara Caroline do canal Matna. E eu começo essa aula com a seguinte pergunta: você sabe calcular a derivada da exponencial, ou seja, de e elevado a x? Ou a derivada de ln de x? Ou a derivada de uma exponencial de x, por exemplo, 2 elevado a x, ou de logaritmo de x na base 3, por exemplo. Você sabe calcular essas derivadas? Se não, este vai ser o assunto da aula de hoje. E se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, o assunto da aula de hoje é derivada de e elevado a x e de ln de x. Além desse assunto, a gente vai estar falando sobre a derivada, por exemplo, de a elevado a x, ou seja, quando é 2 elevado a x, quando é 3 elevado a x e assim por diante. E de logaritmo, da derivada de logaritmo de x, quando a base não é neperiana. Viu? Então, vamos lá. Como que a gente calcula a derivada de e elevado a x? Como eu disse na aula anterior, nesta aula eu não vou estar explicando por que que a derivada, por exemplo, de e elevado a x vai ser e elevado a x. Eu só vou apresentar para vocês que a derivada de e elevado a x é e elevado a x, certo? E a minha intenção nessas aulas é apresentar a revisão de derivadas para nas próximas aulas eu poder definir integral. Tinho? Então vamos lá. Então, a derivada de e elevado a x. A derivada de e elevado a x é e elevado a x. Lembrando que esse e aqui é o número neperiano, certo? Agora, a derivada de ln de x. A derivada de ln de x é, quando a gente faz todo aquele cálculo, a gente chega que é 1 sobre x. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Na aula passada, a gente viu que a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, gente, quando pergunta a derivada de 1 sobre x, não vai ser ln de x. Cuidado com isso, tem muito erro. Então, tem que a derivada dá 1 sobre x de ln de x, mas já a derivada de 1 sobre x dá menos 1 sobre x elevado ao quadrado, certo? Dica, cuidado. Agora, a derivada de logaritmo de x na base a, onde essa base, esse número aqui, ó, tem que ser maior do que zero e diferente de um, ou seja, descer os critérios do logaritmo, tá? Vamos lá. A derivada de logaritmo de x na base a não é a mesma coisa da derivada do ln, que é daqui tá, ó, a base desse logaritmo é um número neperiano. Vamos lá. A derivada de log de x na base a é 1 sobre x vezes ln de a. Viu? Então, você vai pegar, ó, o logaritmando vai, ó, ficar 1 sobre x, 1 sobre o logaritmando, vezes 1 sobre ln, ou seja, o logaritmo de A na base imperiana, onde A é a base, certo? Agora, log a derivada de A elevado a x. Lembrando que esse A tem que ser maior do que zero e diferente de 1, certo? Então, a derivada de A elevado a x não vai ser a mesma
da derivada do niperiano, elevado a x. Cuidado. A derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a. Então, você vai pegar, vai continuar a elevado a x vezes o logaritmo niperiano da base da potência, certo? Então, para entender melhor, a gente vai estar vendo os seguintes exemplos. Então, a gente vai calcular a derivada desses seguintes exemplos aqui. Certo? Então, vamos lá? Para calcular a... Então, como eu disse, a gente vai estar calculando a derivada dessas funções que eu apresentei anteriormente. Então, a primeira delas é 2 elevado a x. Então, como que a gente calcula a derivada de 2 elevado a x? Viu anteriormente que para calcular a derivada de 2 elevado a x, é o seguinte, a gente mantém 2 elevado a x vezes, ó, logaritmo niperiano, ou seja, ln de 2. Pronto. Essa é a derivada de 2 elevado a x. Agora, a derivada de elevado a x, ou seja, isso daqui ó, é o niperiano. Então, a derivada de elevado a x, ó, se a gente fosse fazer segunda definição por, ficaria e elevado a x vezes ln de e. Ln de e dá 1. Então, por isso que a derivada de e elevado a x. Então, a derivada de e elevado a x é um caso particular da derivada exponencial. Nossa próxima derivada é a derivada de log de x na base 3. Ah, derivada de log de x na base 3, ó, esse a gente viu lá na técnica, vai ser 1 sobre x ln de quem? 3, da base, certo? Ai, gente, eu me perdi. Aí. Minutinho. Aqui vai ficar, ó, a derivada de ln de x. Ó, isso daqui é o logaritmo de x na base niperiana. Então, esse cara aqui é um caso particular das derivadas de logaritmo na base A. Então, isso daqui, ó, como a gente viu, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Se a gente fosse obedecer a regra do logaritmo aqui, ó, ficaria 1 sobre x, ln de e. Mas isso daqui, ln de e, é 1, porque é o logaritmo niperiano da base niperiana, certo? Então, essa foi a aula sobre as derivadas de exponencial e logaritmo. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o seu like. E qualquer dúvida, pode deixar comentário. E não se esqueça também de se inscrever no canal. Então, até a próxima!